Saudar o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia para você que me segue aqui no canal Deise, Pregadora da Palavra. Muito obrigada pela tua presença aqui comigo, para que juntos possamos aprender um pouquinho mais sobre essa porção diária que é a Palavra do Senhor. Que a sua segunda-feira seja uma segunda de bênção, uma segunda cheia da presença desse nosso Deus. Amém, meus irmãos? No nome de Jesus, eu quero compartilhar com os irmãos hoje uma mensagem que está no livro de Jó, no capítulo 14, no versículo de número 7, que diz assim: Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Jó é um livro muito bonito, muito triste, e que parece muito com um drama, sabe? Das novelas, do nosso cotidiano. Porque as pessoas olham para um contexto como esse e falam assim: como é que pode uma pessoa ser tão fiel a Deus mesmo depois de tantas percas? Como a Bíblia mesmo diz, depois que tudo o que aconteceu com Jó, como os irmãos bem sabem, no mesmo dia, além de perder todos os seus bens, perder ali o prestígio, a sua honra, ele era considerado o homem assim mais rico de todo o Oriente, ele perde também os seus filhos, e detalhe, todos no mesmo dia. Você olha para uma situação como essa e você fica pensando: como pode uma pessoa ser fiel a Deus ainda depois de tudo de ruim que aconteceu a ele? Não, isso só pode ser um drama, isso só pode ser uma novela. Porque é difícil da nossa mente humana limitada compreender como uma pessoa consegue ser fiel a Deus em meio a tudo isso. Algumas ilustrações que eu já vi demonstra que o que aconteceu ali com Jó é como se fosse Deus e Satanás numa guerra cósmica, em que eles até ilustram isso algumas vezes na internet, de como se fosse um braço de ferro entre Deus e Satanás, que é Satanás tentando mostrar para Deus que o homem só é fiel a ele por causa do que ele tem, e Deus usando Jó como exemplo e deixando claro que é possível a humanidade adorar a Deus independente do que ele tenha. E quando você olha para isso, é óbvio que existe até um paradoxo aí, porque eu estava até falando com meu esposo ontem. Não há comparação nenhuma entre Deus e Satanás, e muito menos essa ilustração. Eu sei que é só de uma forma para demonstrar, mas não existe a ilustração de Deus estar com um braço de ferro com Satanás, porque com certeza o nosso Deus nem precisa disso para poder ganhar e vencer todas essas batalhas. Então, seria uma grande bobagem nós tentarmos comparar Deus e Satanás fazendo braço de ferro, medindo forças e esforços. Parece até uma brincadeira, mas isso não existe. O nosso Deus sempre venceu, ele vence, sempre vencerá todas as coisas. Seria um extermínio total se ele pudesse colocar um pouquinho só, que seja 1% de toda a sua força, todo o seu poder sobre a terra. Com certeza a humanidade não aguentaria. Quem é que pode vir a Deus e permanecer vivo, como ele mesmo disse no livro de Êxodo para Moisés, quando este pediu para ver a sua glória? Então você vai ver que, ainda que seja uma ilustração, apenas uma forma simbólica para que nós possamos compreender, é Satanás de um lado falando algo e Deus provando para ele outro, mostrando que a humanidade pode sim ser fiel a ele, independente do que ele tem, e dá sim para ser fiel, independente do que nós passamos no nosso cotidiano, o que está acontecendo ao nosso redor. Você vai ver que o livro de Jó, no capítulo 14, eu sei que os irmãos são muito bem associados com esse texto, sabe de toda a história, a trajetória dele, e permanecendo fiel, quanto que Deus o honrou duplicado
né, no final ali do capítulo 42, mostrando que Deus, né, devolveu tudo para Jó em dobro. Você vê ali como a fidelidade, a obediência tem grandes benefícios para nos trazer. E aí você vai ver que no capítulo 14, quando ele vai falar acerca ainda que a árvore esteja cortada, há esperança, você vai ver que ele está falando num contexto mostrando a brevidade e a falha que há na vida humana. Como a vida humana ela é passageira, é como um sopro. E você vai ver que em meio a tudo isso, o poder de Deus ele é tão grande que ele olha para isso do ser humano e mesmo assim, ele investe em nós de uma forma muito bondosa para nos usar para o poder da sua glória. Nos guardar como instrumento seu para usar para a sua glória. E você vai ver que ele fala, olha, ainda que esteja cortada a esperança. Se envelhecer, a raiz, ao cheiro das águas, ela vai voltar a brotar. Isso mostra que Jó está falando, Deus, ainda que o homem seja falho, ainda que ele esteja, tudo acabado, ainda que as pessoas olhem e falem, desse daí não sai mais nada. Existe um princípio para ele fazer brotar novamente. Só se estiver ao cheiro das águas, ou seja, quando ele estiver próximo das águas. Alguém que vai continuar acreditando que só apenas com seu toque o Senhor vai fazer brotar novamente a esperança dessa pessoa. Veja que Jó, ele poderia ser considerado o cara mais desesperançoso se ele quisesse devido a tudo o que lhe aconteceu. Mas mesmo assim, ele falando, Deus, ainda que nós sejamos falhos, ainda que nada esteja a nosso favor, se nós estivermos localizados no lugar certo, ao cheiro das águas, vai fazer brotar novamente. Eu quero convidar os irmãos nessa manhã a continuar crendo que esse Deus é poderoso para transformar e mudar toda uma situação, ainda que aos seus olhos você fale, isso daqui não tem mais jeito. Lembre-se, não há comparação. Então, até um vídeo que eu vi ontem junto que eu fiquei assim chocada com o que o rapaz falou. Como que tem pessoas que ainda fazem comparação entre Deus e Satanás como se o nosso Deus não fosse o Todo-Poderoso. Por quê? Porque as pessoas ainda o comparam, sendo que ele é o Todo-Poderoso. Como que as pessoas ainda conseguem agir dessa forma? Como que as pessoas ainda têm a capacidade de olhar para a sua atual situação, sabendo de tudo que ela já leu, ou já viveu, ou já ouviu sobre a palavra, sobre Deus, e mesmo assim ainda agir da forma como age, desacreditando que Deus pode fazer alguma coisa. Jó, ele era para ser considerado o cara mais desesperançoso. Perder 10 filhos no mesmo dia, perder todos os bens, Satanás quis tirar tudo dele. Não sei se os irmãos já prestaram atenção sobre isso, mas de todas as coisas que Jó perdeu, você pode reparar que dentre as coisas dos bens ali sobre os animais, todos eles foram roubados, foram saqueados por outros povos. Os únicos que morreram foram as ovelhas. O que ele fazia, irmãos, com essas ovelhas? No capítulo 1, quando fala que os filhos se reuniam um na casa do outro. E o que Jó fazia? Jó levava eles para se sacrificar, para poder eles ali oferecer, sacrifícios por si mesmo. E o Jó, durante a madrugada, se levantava e ofereceu holocaustos pelos seus filhos. Porque ele pensava, quem sabe, no coração os meus filhos pecaram contra Deus. Olha como esse homem era. E o que ele usava, irmãos, para fazer esses sacrifícios e, enfim, os holocaustos? Como que era dado a oferta dele a Deus? Através das ovelhas. Então, Satanás permite que tudo é roubado.
Mas as ovelhas, é só você ler no texto, as ovelhas, eles são queimadas, elas morrem. Satanás quis primeiro tirar o culto de Jó. Se Satanás conseguir, irmãos, atrapalhar o nosso culto, me responda, como que você vai conseguir prosseguir em qualquer outra área da sua vida, se o princípio ainda é sobre o nosso Deus? Eu sei que nós passamos muitos problemas em nossa casa, com a nossa família, no nosso cotidiano, com amizades, mas em meio a tudo isso, isso não pode roubar o teu culto. Ontem eu estava falando com uma pessoa, ser cristão não é para amadores. Você precisa compreender algumas coisas e não deixar que essas coisas te atrapalhem. Eu não concordo com uma frase que é muito dita e que não é versículo bíblico de dizer, olha, quando você entrar na casa de Deus, deixa os seus problemas lá fora. Se você deixá-los lá fora, quando você voltar, eles vão estar no mesmo lugar. O que nós temos que aprender sobre isso é pegar esses nossos problemas e trazê-los para o altar de Deus e deixar lá. E agora cultuar ao Senhor, porque Ele vai cuidar de tudo. Então, quando o inimigo usa um meio para atrapalhar o teu culto, ele não quer só roubar ou saquear, Satanás quer matar. Satanás não quer só briga, arrumar contenda, disse-me-disse. Não, Satanás quer a morte. Ele é sagaz, meus irmãos. Mas nunca haverá uma comparação, porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Basta que eu e você compreenda isso no nome de Jesus. Ser cristão não é para amadores, ser cristão é para aqueles que aceitou a graça de Deus, compreendeu e decidiu viver para Ele, pegar a sua cruz e segui-lo. Ao cheiro das águas. Pode estar raiz envelhecida, tronco cortado, me cortaram, pois é, mas ao cheiro das águas. O Senhor é poderoso para fazer brotar de novo. Esse homem, em meio a tanta calamidade, sempre soube que a sua esperança estava no Senhor. Por isso que ele fala, eu sei que o meu Redentor vive, por fim ele se levantará. Ele irá. Essa é a confiança de quem já compreendeu e não se esqueceu de todos os feitos que Deus já havia feito na vida dele. E você que tem acesso a isso e conhece toda a história, eu sei que parece ser fácil para nós dizer alguma coisa, porque nós vemos o início da vida de Jó, o meio, e nós vimos o final, entre 42 capítulos do livro. Mas imagina ele que não estava entendendo nada, mas estava sendo fiel a Deus. E você sabendo do que aconteceu, tendo acesso a tudo isso, porque ele não tinha isso naquela época, e você tendo acesso, e ainda nós temos o costume de duvidar. Não deixe, meus irmãos, que as situações ao nosso redor venham fazer você desacreditar que Deus pode fazer alguma coisa. Não desacredite do poder de Deus. Como diz o versículo, porque há esperança para a árvore, que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Há esperança. Há esperança porque nós compreendemos que a mesma raiz da palavra esperança vem de esperar. E eu espero no Senhor que Ele vai resolver. E Ele vai nos capacitar para lidar com essas situações, como eu disse há vídeos anteriores. Ele vai nos dar capacidade para continuar lutando, administrando, até que Ele venha e resolva de uma vez por todas. Esse Deus é muito bom. Ele é poderoso, meus irmãos. E eu quero que você fique com essa palavra nesta manhã, no nome de Jesus. Se você gostou do vídeo, compartilhe no nome do Senhor. Continue divulgando a boa e poderosa palavra junto comigo. Vamos fazer o vídeo do Senhor até que Ele venha. Não se esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal e assim você vai me ajudar a propagar ainda mais o Evangelho de Cristo. Esse é o tempo, meus irmãos.
Não dá para ficar mais perdendo tempo. O Senhor Jesus já está voltando e muitas pessoas precisam ser alcançadas pelo poder dessa palavra no nome do Senhor. Esse é o meio que o Senhor me permitiu de alcançar mais e mais vidas, longe das quatro paredes, né? Para que todos possam ouvir. Então não se esqueça. Em nome de Jesus, me ajude a divulgar essa boa e poderosa palavra do Senhor. No nome de Jesus. A esperança. Não se esqueça, ainda que a árvore esteja cortada, ainda não é o fim. A última palavra ainda vem do nosso Deus. E não permita que Satanás roube o teu culto. Não permita que ele mate o teu culto. Porque se ele fizer isso, irmãos, não tem como prosseguir. Não deixe que nada atrapalhe a tua vida espiritual com Deus. É algo que eu aprendi pela misericórdia do Senhor. O teu trabalho a Deus não substitui o seu tempo com Deus. Você precisa manter o contato com Ele, como diz o hino de número 77 da harpa. Guarda o contato com o teu Salvador e a nuvem do mal não te cobrirá. No nome do Senhor, que você continue aqui conosco sempre, acompanhando os vídeos, dando o seu like e compartilhando. Vocês serão sempre muito bem-vindos. Que o dia de vocês seja uma bênção, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até amanhã, no nome do Senhor.